é o conceito da internet do dinheiro, migrando para um conceito de internet do valor. O grande potencial que a gente vê nessa tecnologia de blockchain é ela poder agregar valor às informações correntes hoje no mundo da internet. Sem dúvida nenhuma, ela vai ser uma tecnologia que vai escalar no longo prazo. Ela ainda tem uma longa trajetória para escalar globalmente, mas ela vai escalar globalmente, essa é uma tendência inequívoca. Ela vai ocasionar disruptura em modelos de negócios, né, e como uma tecnologia que vai drivar as oportunidades dessas mudanças de negócios. Ao mesmo tempo em que a gente reconhece o impacto dela como sendo equivalente ao impacto da internet e da própria web. De fato, a gente está falando de uma internet 0.2, algo na linha, né, de uma segunda versão da internet. Ela é tão inevitável quanto foi a própria internet. Porém, no curto espaço de tempo, ela tem muitos riscos, né, e ela está cheia de desafios. É essa a ideia aqui que a gente quer mostrar para vocês. Hoje, a gente ainda vive um período de muitas provas de conceitos dentro de blockchain, uma taxa de crescimento muito grande, mas, praticamente, a gente ainda vive um período essencialmente de provas de conceito. Porém, a gente no Gartner já estima um mercado de 176 bilhões de valores agregados, não estou falando do mercado propriamente dito dos produtos de blockchain, mas sim o que ele está agregando nos negócios aonde ele está entrando. Então, até 2025, a gente vê um valor adicionado a esses negócios na faixa de 176 bilhões. Um dos exemplos mais notórios da confiabilidade que essa tecnologia vem ganhando é a própria DTCC, que é responsável pela contabilização, pelo livro-razão, né, de trading da Stock Exchange de Nova York, né. Então, é um valor atualmente em torno de 11 trilhões, né, de créditos de derivativos, hoje em dia já estão sendo processados via blockchain, né. Podemos ver aqui outras iniciativas na cadeia de suprimento, em logística, do Walmart, o Maersk, utilizando blockchain em cenários onde você tem uma quantidade múltipla de agentes interagindo de forma muito intensa. Já foi comentado aqui o potencial que a tecnologia de blockchain tem de eliminação de atritos entre agentes negociadores, né? Então, numa área portuária hoje em dia, qualquer despacho de container, né, envolve diversos agentes, né, navio, capatazia de porto, alfândega, quer dizer, são uma série de agentes que estão operando dentro de um mesmo cenário. São cenários bastante promissores, esses na área de cadeia de suprimentos. E, ao longo, praticamente de todas as indústrias, mídia, governo, investimentos, bancos, seguros, já foram falados aqui vários exemplos, agricultura, registro de propriedade de terra, né? Ao longo de todas as indústrias, praticamente, não há uma indústria em que a gente não possa perceber a presença de oportunidades de provas de conceitos em blockchain. Porém, dentro dessas oportunidades todas, existem algumas que lideram essas iniciativas. Naturalmente, Financial Services é uma daqui que desponta, já várias vezes mencionados aqui, inclusive com a questão da criptomoeda, mas a gente já vem com o governo por trás, a parte mesmo de tecnologia, a parte de mídia, pagamentos, legal lá por trás, energia e utilities, healthcare e farmácia, e mesmo a parte de retail e varejo vindo atrás, né? O que ocorre, então, é que se hoje a gente perguntar, dentro das nossas empresas, isso é uma pesquisa realizada aqui pela gente, 9 entre 10 empresas declaram que vão ter um projeto de blockchain. Isso é altamente impactante para o nosso futuro. Porém, nesse mesmo ano de 2017, nós perguntamos aos CIOs
o quanto que eles estão envolvidos em blockchain. E, surpreendentemente, 50% deles não possuem interesse, embora seja reconhecido nessa pesquisa que 10% deles reconhecem blockchain como uma tecnologia que vai mudar o negócio dele, né? Então, ainda existem aqui números contraditórios, né, que mostram que a coisa ainda não flui da maneira que deveria estar fluindo dentro do mundo empresarial. Um percentual muito pequeno que já investiu, 1%, 6% experimentando, que é o que a gente fala da prova de conceito, 10% planejando e 33% tendo isso no radar. Então, ainda é uma reação pequena frente ao potencial que a gente enxerga dessa tecnologia. Com isso, o Gartner, que estima que esse mercado de valor agregado chegue em 2025 a 176 bilhões, a gente imagina que em 2030, a nossa estimativa é que ele chegue ao total de 3,1 trilhões de valor agregado. Isso é um salto realmente muito grande, faltam 8 anos só para a gente chegar aqui em 2025, né? E logo, 5 anos depois, a gente tem um salto exponencial desse absurdo. A gente vê aqui liderando cenários, né, de transações entre companhias, nessa coluna verde. Logo atrás, a questão do digital cash, né? Um pouquinho mais atrás, cenários de intracompanies que não são desprezíveis, né? E em vermelho, os public records, e em azulzinho aqui, a questão da autoadjudicação, que está mais ligada à parte legal e jurídica da coisa, né? Então, que momento é esse que a gente está vivendo da indústria, que a gente diz que ainda é o momento de POC? Nós estamos passando de um momento em que a gente começa a fazer essas primeiras experimentações. A recomendação da gente é que ninguém deixe de estar trabalhando pelo potencial da tecnologia e o poder de disruptura que ela tem para os negócios. Todo mundo já deve estar trabalhando dentro da sua POC. Mas a pergunta imediata que aparece é: para onde eu vou? Que plataforma que eu uso? A quantidade de players que a gente tem nesses ecossistemas de plataformas, né? Eles se agrupam por algumas características, né? A gente tem aqui a área de professional services, alguns tradicionais, outros não, que vão ser extremamente importantes para nos ajudar no desenvolvimento dessas provas de conceitos e compreensão de como essas ferramentas vão poder alterar os modelos de negócios que a gente vai passar por dentro das nossas indústrias, especialmente porque, apesar de ser uma disruptura drivada por tecnologia, os grandes impedimentos vêm do mundo institucional e cultural. Então, a gente precisa trabalhar e a compreensão de como é que isso afeta as nossas vidas e as oportunidades de negócio que a gente tem. A gente tem um bloco muito concentrado aqui em funcionalidade de smart contracts, que a gente aposta bastante nesse blocozinho aqui. Algumas boutiques, enfim, algumas empresas mais relacionadas à infraestrutura de serviços, né? Algumas outras mais ligadas ao fintech ou aos serviços de finanças, ou outras mais ligadas aos livros razões distribuídos. De qualquer forma, são mais de 70 players hoje em dia, mais ou menos, nessa cadeia. E o que a gente diz aqui é o seguinte: bom, então quem vai ganhar essa corrida? Né? Se eu tivesse que apostar hoje numa tecnologia para desenvolver a minha prova de conceito, ou imediatamente lançar em produção aquilo que eu posso explorar na minha linha de negócio, que tecnologia que eu escolheria? O alerta que a gente dá é que provavelmente nenhuma tecnologia dessas que está hoje disponível vai ser a tecnologia vitoriosa. Então, esse é um ponto bastante importante da gente compreender. A gente se baseia nisso, no caso, por exemplo, do segmento de search, né, de pesquisas na internet. O Google não foi uma tecnologia pioneira, ele veio de tarde para vencer. A gente se referencia também à questão da social networks. Facebook veio muito mais lento. Nós aqui no Brasil adotamos o Orkut inicialmente. E a gente fala também dos sistemas operacionais de mobile. Podemos dar diversos exemplos na área de tecnologia.
das empresas que foram vitoriosas e não foram pioneiras, e muitas vezes foram vitoriosas sem possuírem as melhores tecnologias funcionais. Né? O modelo de negócio das empresas de tecnologia tem uma grande importância na conquista de mercado. Então, a gente geralmente, pelo viés tecnológico que a gente tem, entende que funcionalmente vence, né, a empresa que funcionalmente está mais completa. E isso não é bem verdade. É um componente extremamente importante, né, ter uma completude funcional, ter visão, né, mas o modelo de negócio, a sua adaptação ao modelo de negócio é extremamente importante. Então, o que a gente acha que vem como característica de quem possa vir a ganhar hoje em dia esse mercado? E aí, eu diria que esses atributos aqui são atributos extremamente importantes para a gente compreender a tecnologia que a gente pode embarcar hoje em dia numa prova de conceito. Essencialmente, a questão de smart control, a capacidade de poder trabalhar com smart controls em diversos níveis, né? A questão de implementação de um mesmo protocolo equivalente em diversas experiências. A questão de protocolo vai ser um elemento extremamente crítico para a gente. Funcionalidades de governança com agilidade para lidar com desafios, né, com ameaças, inclusive. Né. Necessidade de trabalhar com open source, isso aqui cria alguns desafios para alguns provedores de tecnologias mais tradicionais. Né. Necessidade de arquitetura modular e aberta com API para a integração com o mundo dos sistemas. Né. Necessidade de entrega dessa arquitetura como um todo por meios públicos e a necessidade de configuração privada para o meio privado e para o mundo híbrido de blockchain. Eu vou falar isso aqui um pouquinho mais à frente, que é exatamente isso aqui. Quer dizer, existe uma contradição entre experiências que podem ser feitas de blockchain no mundo público e no mundo privado. Né? A gente acredita, inclusive, que no mundo privado haja capacidade de aceleração a partir de comunidades que possam se firmar em cima, eventualmente, de algum agente âncora, regulador, né, que possa puxar um grupo, né, e se livrar de algumas necessidades, por exemplo, como a questão do Proof of Work. Alguns inibidores da tecnologia que hoje em dia são necessários para a questão pública, né, a questão de acesso, de permissão ao acesso ao ledger. Né, então, nós vamos ver dois mundos com contradições. Um outro aspecto muito importante aqui para as empresas de tecnologias é compreender a recriação do banco de dados. A gente entende que alguns players, né, hoje em dia, estão removendo 90% das funcionalidades de blockchain, de moeda e mining, e adicionando 9.000% de novas funcionalidades, incluindo Identity Management, flexibilidade de modelo de dados. Né? Então, há aqui também uma ebulição dentro da área de bancos de dados distribuídos, o que pode ser feito com bancos de dados distribuídos e o que pode ser feito, que tipo de projeto que necessariamente realmente necessita da tecnologia de blockchain. E é por isso que a gente diz que até 2018, 85% dos projetos que se autodenominam de blockchain, na verdade, não precisariam estar utilizando blockchain. Poderiam muito bem estar adaptados a uma tecnologia de banco de dados distribuídos. Porém, a gente reconhece aqui que até 2022, um negócio bem sólido de blockchain vai poder alcançar valores de 10 bilhões de dólares. A gente está falando aí de um valor significativo correspondendo hoje ao que é um player de tecnologia na área de ERP há 10 anos atrás, uma SAP, faturava 10 bilhões de dólares, hoje em dia está na casa de 20 bilhões de dólares. Então a gente está falando de um negócio que vai crescer numa velocidade exponencial, quase que estonteante. Né? Bom, para a gente fechar aqui um pouquinho, então, o que hoje a gente entende que é mito pelo potencial que a tecnologia tem, né? E o que é realidade? A gente já viu aqui, primeiro, que ela não se restringe à área de serviços de finanças.
ela está aberta às outras indústrias. O segundo mito que a gente acha que tem que ser desmistificado é a transformação já está ocorrendo, ela não está ocorrendo ainda. A gente ainda está numa fase de prova de conceito, né? E pilotando algumas experiências. Ela é uma tecnologia disruptiva? Porém ela é uma tecnologia disruptiva imatura ainda. É um mito que ela só traga projetos de economia de custos. Ela tem economia de custos, mas ela tem geração de faturamento, além de outras possibilidades. E ainda é muito abstrato para os executivos compreender essa capacidade de gerar novos negócios, gerar novas fontes de receitas com o blockchain. Para concluir, então, o que a gente acha que vai acontecer no futuro mais próximo? Nós vamos ter mais provas de conceitos, envolvendo mais companhias e mais setores. Nós já vamos começar a ter algumas produções, algumas entregas, né, de sistemas em produção por empresas ainda de grupos selecionados, por marketplace, ou por empresas centrais de utilidades, né, ou empresas disruptoras, né, que vão estar iniciando esse processo. As plataformas vão continuar evoluindo com eventuais consolidações. Essas consolidações são inevitáveis para ocorrer. E mais investimento e atenção de provedores de tecnologias tradicionais e provedores de serviços para essa tecnologia que é emergente. Para finalizar aqui, a gente deixa aqui algumas pesquisas que a gente recomenda que possam ser trabalhadas por vocês para compreender um pouquinho mais essa realidade de mercado. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela oportunidade.